Senhora presidente, membros da mesa, colega vereador Dadá Diogo, demais vereadores, população presente, eu gostaria, como o tempo não foi possível, vereadora Dadá, vereador Dadá, eu gostaria só de fazer uma outra colocação sobre a fala de Vossa Excelência, que é quanto ao pagamento da Lei Aldir Blanc aos artistas, aos promotores de eventos culturais, mas esse dinheiro é um recurso federal, né, que está vindo, e ele tem todo um trâmite para poder estar sendo liberado. Então, não é algo do executivo. As pessoas precisam estar cadastradas, esse cadastro precisa ser aprovado para que ele faça jus ao recebimento desse recurso emergencial. Então, aqui existe, eu faço parte da comissão, né, numa comissão da cultura, e nós analisamos, aprovamos vários cadastros, mas existe um trâmite para poder estar recebendo esse dinheiro e até estar justificando depois o recebimento desse recurso. Então, aqui é mais como uma orientação, uma informação a respeito da fala de Vossa Excelência. A minha fala de hoje também é sobre alguns assuntos abordados aqui, que gostaria de fazer uma reflexão. Primeiro, essas questões, essas ocupações clandestinas que acontecem dentro da nossa cidade, essas invasões, né, deliberadas que acontecem em nossa cidade. E eu faço aqui uma crítica aberta a todo e qualquer gestor, seja esse, quem foi, quem virá no futuro, que não favoreça a fiscalização. A fiscalização, ela é um direito constitucional. Fiscalização sobre produção de alimentos, sobre produção de bens, sobre espaços públicos, sobre serviços públicos. A fiscalização, ela tem que existir. Ela é importantíssima. E isso aqui eu gostaria de chamar a atenção dos nobres vereadores, que nossa cidade vem sendo invadida sistematicamente ao longo do tempo, principalmente de áreas de APP, e nada é feito. Porque as pessoas, de uma forma meio paternalista, gostam de dizer assim, é um pobrezinho que está se instalando. Não, é um oportunista que está se instalando. Não é o pobrezinho. O pobrezinho não tem coragem de fazer isso. O pobrezinho é trabalhador, ele é sério. São oportunistas que entram dentro dessas áreas, depredam as árvores, vão se acomodando como parasitas, e aí quando vê, já estão ocupados. Aí não cabe outra coisa a não ser regularizar este ato criminoso, que é um ato de invasão. Porque é uma invasão, é uma ocupação desorganizada, é uma ocupação ilegal. E depois, com o passar do tempo, diante daquela fala que nos procura, eu estou falando nós enquanto legislador, procura o legislador e procura-se, de uma forma, sensibilizá-los para que venha se regularizar aquele espaço. Por que aconteceu essa ocupação? Falta de fiscalização. Por que acontece esse desprezo irregular de resíduos, de lixo pela cidade? Falta de fiscalização. Por que as pessoas hoje constroem sobre os passeios, ocupando área que não está dentro da área dele? Falta de fiscalização. Cadê as fiscalizações dos supermercados, de farmácias e tantas outras coisas? Então nós somos refém de um mundo doente, adoentado, porque não existe fiscalização. E ninguém está fazendo nada, porque quem anda correto, quem é sério, quem é certo, quem é responsável, não tem que se preocupar com o fiscal. O fiscal é um agente importantíssimo, é um agente que faz corrigir, é um agente que alerta, que faz a pessoa estudar, buscar conhecimento, garantir às gerações futuras que virão o direito a uma vida justa e saudável. E a gente percebe muitas vezes que o que falha é a abençoada vontade política em fazer a coisa acontecer. Porque o político, ele quer ser bonzinho com a coisa alheia. Ele quer ser bonzinho para uns e prejudicar outros.
Porque se eu agrado alguém que desrespeitou a lei, eu vou desagradar também aquele que respeitou a lei. Então, o nosso município, e eu vou aqui dizer para aqueles que virão, que estarão aqui na Câmara, né, que pensem na nossa cidade, mas pensem na cidade como um todo. Pense nessas coisas que estão acontecendo. A nossa cidade é pequena e com tantos problemas. E problemas que muitas vezes tornam-se prejudiciais à própria gestão do município. E aqui eu quero me atentar ao que foi falado pelo vereador Thales Satin, a questão do pagamento do benefício do Vale Alimentação. Se foi concedido um benefício, tem que estar dentro da programação orçamentária essa despesa com os trabalhadores. Eles não precisam ficar batendo de porta em porta para ter o seu direito garantido. É uma coisa de pagar e pronto. Se nós colocamos dentro do instrumento, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a construção da LOA, se está lá que 1% do que for repassado lá é para pagar a referência, nós estamos dando condições ao Executivo que dentro do seu ato discricionário, ou seja, a liberdade de decisão dele, ele fala, eu tenho recurso e vou pagar. E vou pagar a quem? Aqueles que estão dentro do critério, que é tempo de serviço. E as referências devem ser pagas. Direito é uma coisa que não se discute, se paga. E eu não entendo por que nós ficamos gastando tempo, né? Porque nós ficamos sacrificando o trabalhador, se é direito dele, não concederam. Por que a Câmara de Cachoeira chegou a ter um vale alimentação de R$370? Porque aqui, quem trabalhou, quem ocupou a direção desta casa, com os recursos disponíveis que tinha, concedeu. E isso tem que ser pago a eles, acabou. Agora, como que pode ter do outro lado um outro serviço, um outro setor, um outro poder e ter 167 de vale alimentação? Ah, mas eles têm 600 e poucos trabalhadores. Ué, não precisa tê-los? Se precisa tê-los, precisa pagá-los. Eu não tenho que se discutir. E a outra coisa também, e aqui quero de novo reforçar, como alguém abre um concurso público, mesmo com toda a pressão que houve do Ministério Público, e que nós aqui dentro dessa casa, a gente sabe, e vocês sabem do que eu estou falando, que foi obrigatoriamente aberto o concurso público para suprir uma demanda do Ministério Público quanto aos cargos efetivos de direção de escola e direção de creche. Mas como que não se faz alteração? Como que não se perceberam a discrepância dentro do plano de carga e carreira? Tem que se atentar a isso. As gestões que vêm, quer dizer, o novo executivo que assumir a Cachoeira Paulista, ele sabe das dificuldades que ele tem, e não pode alegar que não sabe. Ele sabe que tem. Então, esses desafios são grandes, e nós precisamos tratar a coisa pública com uma certa seriedade, porque aqui são direitos pleiteados por trabalhadores, né, por diretores de escola, diretores de creche, que têm um cargo hierárquico acima e ganhando abaixo. Onde se viu é só Cachoeira Paulista que eu acho que acontece esse tipo de coisa. Como que pode acontecer isso, nobre líder? Não pode, não tem desculpa para isso. E agora, como corrigir? Agora a gente sabe que é um projeto de iniciativa do Executivo. E o Executivo ele vai, dentro do seu ato discricionário, dizer assim, eu não tenho recurso, eu não posso fazer. Mas aí nós vamos criar uma bola de neve, que isso daí existe um conflito de leis, né? E aí vai haver uma briga, e aí pode haver uma movimentação dentro da própria classe, gerar esse transtorno todo para quê? Porque não se atentaram. E é preciso corrigir essas discrepâncias. Eu acho que nós, a Casa Legislativa, ela deve se fartar, se posicionar dentro de temas contraditórios mesmo. Ela deve ser provocada, altos questionamentos, para realmente buscar alternativas e alternativas corretas. Nosso município precisa dar total garantia aos seus trabalhadores para que o gestor possa cobrar com toda a dignidade o exercício profissional de cada um deles. Então, aqui, eu gostaria de estar abordando isto.
E aqui é uma outra coisa. Quando foi, eu pedi uma parte na fala do vereador Carlinhos da Saúde, a respeito da lixeira, aqui logo em frente à nossa Câmara, né? E é uma lixeira que os desprezos ali deixava até uma imagem muito feia, né? Horrível. Mas, do mesmo modo, o vereador Vica me lembrou, Dimas, e aquele prédio público ali caindo, e ninguém faz nada? Ninguém fez nada, nós não cobramos nada a respeito disso. O prédio do Delta está lá, não foi feito nada. Então, os candidatos que estão aí a prefeito têm que colocar também nos seus planos de governo o que farão com esses patrimônios públicos. Porque hoje eles fazem parte do patrimônio público, essa coisa horrorosa que está aí, e que é preciso corrigir e devolver à população. É preciso dar uma resposta, e uma resposta realmente séria, de todos os nossos espaços, de todos os nossos prédios públicos, que estão nas condições que estão. Não pode. Porque ali poderia estar alocado alguma atividade pública, algum serviço social, algum serviço esportivo, alguma outra secretaria. Então, é preciso olhar a cidade como um todo. É preciso ter uma vontade política para realmente fazer a coisa acontecer como um todo. Porque olhar simplesmente as partes, nós não vamos garantir o funcionamento do todo. Então, aqui, é preciso que nós tenhamos consciência disso. E eu espero que, com a audiência pública de hoje, alguma coisa tenhamos construídos em favor do que pleitearam os funcionários públicos municipais. Muito obrigado, senhora presidente.